isso, né? Foi dentro desse contexto. E por que eu tenho esse projeto social? Porque eu tenho uma obrigação espiritual, moral, intelectual, o que vocês quiserem dar aí de nome. E eu tenho uma obrigação de contar minha história, de falar assim, olha, se eu tenho ex-alunas que sempre me disseram isso, professora, a senhora tem que escrever um livro, professora, eu já tive um aluno numa pós que eu dei na Estácio, lá no Menezes Cortes, que queria fazer transplante, acho que era de fígado, ele ia fazer um transplante. Aí eu fui dar uma aula na pós, foi ter de responsabilidade civil, de processo civil, um desses temas. Tem até uma servidora que trabalha comigo hoje, que foi minha aluna numa dessas turmas da pós lá, da Estácio. E ele me falou, professora, eu ia trancar por conta do meu transplante. Depois que a senhora, antes de iniciar meu módulo, a minha aula, eu falei, gente, olha só, eu sei que eu estou aqui para falar de direito, mas eu tenho uma obrigação espiritual, não dá só, eu não quero ser só um exemplo jurídico, eu quero ser um exemplo de vida. Então, eu tenho que contar para vocês como é que eu estou, por que eu cheguei até aqui, porque eu sou como sou. Aí, depois que eu contei minha história, sabe, ele falou, professor, eu desisti de desistir. Né? Então, eu acho que quando eu conto, né, é um pedaço, né, da minha adolescência. E depois, quando eu pensei, agora eu vou entrar na faculdade e tal, aí o universo abriu um buraco negro, e o que aconteceu? Eu sofri um acidente doméstico, né? Como eu falei, eu ajudava a minha mãe fazendo faxina de pobre, gente. Não tem robozinho, não tem nada de luva, nada disso não. Faxina de pobre é aquele cara que passa vendendo cloro, e não é nem cloro, é cloro. É cloro mesmo, né? Aquele vidro de pet. Então, aquele balde no meio da casa com cloro, sabão para fazer faxinão de sexta-feira, que eu fui criada assim, sem fazer faxina melhor do que funcionária, viu? Aí, só que eu fazia do jeito errado, com cloro, lá limpando, eu tropecei, caí, e numa pequena janelinha eu tinha, sabe aquele peixe beto, acho que é beta, eu tenho o nome do peixe, era beto também, mas acho que o nome, a espécie é beta, que a gente compra naquela feira lá de Santa Cruz, tipo R$20, aquele aquário michuruca, bem grossinho. Então, era um aquário daquele, eu escorreguei e a minha mão atravessou o vidro. Aqui eu tenho a marca do Zorro. Aí eu falei, Deus não existe. Aí vou lembrar de Nietzsche, a teoria do super-homem, todas aquelas filosofias que eu li, vou para o budismo, vou para qualquer coisa, mas peraí, é a lei da causa e do efeito, o universo é um bumerangue, mas pelo amor de Deus, eu não fiz nada de ruim, eu só fiz coisas boas. O que eu fiz de ruim que eu não estou tendo consciência para agora estar com a minha mão assim? Então, a minha mão, perdi todos os movimentos da minha mão, eu sou destra, né, até hoje, ó, tá vendo que puxa aqui? E, então, foi regredindo. Minha mãe passou um ano buscando no SUS um especialista em mãos para poder religar meus tendões, ó. Tá vendo esse dedo aqui, ó, ele é preso até hoje. Minha mãe levou um ano. Eu fiquei um ano sem estudar, né, porque eu tô vestibular. Aí, quando ela conseguiu Nossa Senhora da Guia, em Itaguaí, doutor Arthur, um boliviano, ainda cobrou da minha mãe um salário mínimo, que era anestesia. Acredite se quiser. Né? Não tinha que cobrar nada, tudo bem que está prescrito, eu não posso ir atrás dele hoje, nem ser vivo. Mas pelo menos ele fez a cirurgia na minha mão. Né? Mas cobrou da minha mãe um salário mínimo. Aí lá em Itaguaí. Aí fizemos a cirurgia. Eu fiquei uns 2 anos, não lembro agora com precisão quanto tempo foi, mas aí passou o tempo, né? Aquela coisa de terminar o ensino médio, de fazer um vestibular para uma universidade pública. Eu falei, agora deu ruim, como dizem os adolescentes. Deu ruim com força, porque minha mão não abria, eu não conseguia escrever, como é que eu vou fazer vestibular? Né? Eu queria era trabalhar para ajudar minha mãe, já estava muito bom. A minha mãe é uma mulher muito resiliente, de muita fé em Deus. Ela tinha uma amiga que era até da época que ela vivia com meu pai, que tinha uma filha chamada Andréia Nunes, porque o pai era policial, era Nunes, morava até em Santa Cruz. A minha mãe falou, Mônica, minha filha, vamos fazer inscrição para o vestibular ali na Moacir Bastos, em Campo Grande, porque a Jerusa, mãe da Andréia, lá do Nunes, está fazendo vestibular lá, tem vestibular de Direito. Aí você pode conseguir um crédito educativo, que eu sou da época do crédito educativo, gente. Aí eu falei, vamos, mãe, então, mas eu não vou conseguir, mãe, porque eu não consigo escrever, como é que eu vou fazer prova de redação? Aí eu fiz essa prova de redação, etc., lá do vestibular da faculdade, nem esperava passar. Minha mãe, não, vamos lá ver. Aí eu estou lá procurando, eu sempre sou assim, sabe? Eu sempre acho que não passei, que está muito ruim, que está muito difícil. Aí fui lá na lista dos sujeitos à reclassificação.
Aí eu olhei, não vi meu nome. Eu falei, viu, mãe, não passei. Minha filha, vamos olhar ali na lista de quem passou. Aí estava meu nome lá, tinha passado no vestibular. Fui para a faculdade. Só que na faculdade, naquela época, faculdade não era como hoje, não tinha o preço que tem hoje, não tinha tantas faculdades. A gente tinha ali a Moacir e a Gama Filho, o direito, né? Que era na Piedade. E eu morando em Santa Cruz, Paciência Santa Cruz. Falei, agora, como é que eu vou fazer? Vou dar... Mãe, o dinheiro não dá, eu trabalho com a senhora, né? E o dinheiro não está dando, que a gente costurava, ganhava muito pouco. Aí voltamos para a Paciência, Santa Cruz. E, enfim, comecei a estudar. Daí chegou uma hora, o dinheiro não dava. Tranquei a faculdade. É por isso que eu conto para esses jovens. A faculdade de Direito são 5 anos, a minha levou 7. Por quê? Porque eu começava a estudar, o dinheiro não dava, eu trancava a faculdade. Aí era aquela choradeira. E agora? Poxa, o sonho da minha vida ser juíza foi-se embora, tem que fazer faculdade. Aí ficava trabalhando. Aí conseguia um dinheirinho a mais, vamos voltar para a faculdade. Voltava para a faculdade. Aí estudava, daqui a pouco o dinheiro não dava, trancava de novo. Quando eu cheguei no 3º ano de faculdade, que eu cheguei no 3º ano depois de 5 anos, tá? Entenda-se isso. Quando eu cheguei no 3º ano de faculdade, tinha crédito educativo. Aí consegui o crédito educativo, porque eu tinha nota, e o universo conspirou a meu favor. Começou o boom do mestrado, doutorado, com os professores, e eu descobri um nicho de mercado, como vocês têm aí, descobriram um nicho de mercado de vocês, eu descobri o meu. Eu, por acaso, não sei se existe acaso, tinha uma verificação, que era a segunda prova na faculdade, que eram trabalhos. E como eu tirava 10... Né? Um colega que estava na segunda faculdade, Fernando, ele era lá de Bangu, eu nunca vou esquecer o Fernando, ele foi uma bênção na minha vida. Aí ele virou para o grupo e falou assim, gente, isso tá absurdo, vocês não fazem nada, todo mundo vai beber, vai tomar chopp, vai à praia, verdade, gente, eu não ia para o shoppinho, eu não ia namorar, eu não ia à boate, eu não ia à praia, eu ia fazer o quê? Eu trabalhava, andava de trem, carregava minha marmita, final de semana estava estudando, feriado estava estudando no trem, estava estudando no ônibus. Até hoje eu como muito rápido, porque eu sou uma sobrevivente. O tempo que eu tinha para estudar era o tempo do almoço. Então, eu dividia ali. Quanto mais rápido eu comesse, mais tempo sobrava para estudar. Aí, o que eu fazia? Eu sempre estudei assim, desde a época lá da 8ª série, do ginásio, fazendo questões. Fazia questionário. Tem pergunta que eu lembro até hoje, da 8ª série. Eu faço com meu filho. Aí, vamos estudar junto, filho? Ah, meu filho, eu sei mais que tu, tá vendo? Ó, sei mais de história, porque eu estudei de verdade. Você tem que estudar do jeito certo, meu filho. Não se estuda assim, você tem que escrever. Quando você escreve, você assimila 14 vezes mais. Eu fazia isso intuitivamente. Depois descobri que a neurociência tem isso como uma verdade. Aí eu fazia as apostilas e fazia esses trabalhos, porque o colega virou, né, o Fernando, falou, pessoal, vamos meter a mão no bolso aí, pelo menos cada um contribui com quanto pode. Vocês estão colocando o nome no trabalho, ninguém fez nada, a menina tem que comprar livro, né, ela tem que se manter. Aí o pessoal dos outros grupos, tinham 3 turmas de direito na faculdade, começaram a ver, né, que os meus trabalhos eram muito bons, nota garantida o seu dinheiro de volta, né? É um 10 garantido o seu dinheiro de volta. Aí eu comecei a ganhar muito dinheiro, gente. Eu não conto muitas outras coisas, mas essa parte eu não conto para os jovens. Eu virei uma pesquisadora. Então, eu era a ghostwriter da faculdade. Virei escritora fantasma. Aí, do 3º para o 4º ano, eu fui cada vez me aprofundando mais. Quando chegou no 4º ano, meu nível de acadêmico melhorou muito, né? Meu nível de leitura, eu já estava lendo Rawls, eu já estava lendo Habermas, estava lendo, sabe? Já estava lendo Niccolo Troche, Porto Pisani, já estava lendo no penal, eu lia tudo. Eu só não me aprofundava em direito de trabalho previdenciário, sabe? Mas aí fala, Mônica, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer uma pesquisa de direito administrativo. Eu virava administrativista. E a Maria Zanella de Pietro, e Bandeira de Mello. Não, agora é constitucional. Vamos lá, ó, Bonavides, vamos ler. Ai, meu Deus, Jorge Miranda, vamos ler. Então, era assim. Então, comecei a me aprofundar muito com as pesquisas e comecei a ser remunerada por isso. Então, aquela Mônica que tinha aqui, passar por trem, ônibus, sair de Santa Cruz para ir para a Zona Sul, voltar, perder 5 horas, 6 horas por dia, né? Nesse sacrifício todo,
começou a ganhar dinheiro fazendo pesquisa. E eu ainda atravessava a estação de trem lá de Campo Grande, tinha uma Xerox que era 3 centavos, aí eu fazia apostilas e vendia R$10. Né? Tirava a Xerox a 3 centavos e vendia. Tinha fila na faculdade para comprar minhas apostilas, porque eu tinha dons proféticos e premonitórios. Eu fazia assim, 10 perguntas, 100 perguntas, 150 perguntas, e não tem como professor de tributário, de administrativo, de constitucional, de processo civil, de civil, não perguntar alguma coisa que está na minha apostila. Então, eu desenvolvi muita habilidade de pesquisa. E depois teve um boom do mestrado e doutorado, os próprios professores, que eram os meus professores, começaram a descobrir, né, essa minha habilidade, esse meu dom de pesquisa e de gostar de escrever, de pesquisar e ter muita paciência para isso. Você tem que sentir prazer nisso, né? Eu gosto. Então, eu comecei a ganhar dinheiro também dos professores, começaram a me contratar. Mônica, faz uma resenha. Mônica, faz um artigo. Mônica, me ajuda com a minha dissertação. Mônica, me ajuda aqui com um projeto. Mônica, resume aqui esse livro. E aí, o que eu percebi? Que eu estava ganhando muito mais dinheiro fazendo isso do que andando de trem, trabalhando de carteira assinada. Né? Aí foi assim, que eu consegui acabar minha faculdade. Quando eu acabei a faculdade, eu já tinha construído uma casa, né, para morar com a minha mãe, uma casa melhor, do lado da casa do meu pai. Montei um cursinho clandestino dentro de casa, né? Um cursinho para preparar meus próprios colegas para a prova da OAB, todo mundo passou, inclusive eu. A advocacia foi muito importante para mim. Uma professora que foi uma dessas que eu ajudei, né, na dissertação, livro, ela me fez uma proposta e eu fui trabalhar com ela. E, enfim, eu só fui me chamando, gente. Eu fui trabalhar no escritório dela e ela me deu a oportunidade de fazer a prova para a Emerge. Né? Porque eu saí da faculdade, eu já escrevia, já estava no 5º ano, já tinha coisas que eu escrevia que já eram publicadas, né, em nome de outras pessoas, porque eu ganhava para isso. Aí fiz a prova da UAB, fui trabalhar para essa professora, no escritório dela e terminei, né, todos os projetos que eu tinha com ela. Aí ela me fez uma proposta. Mônica, você vai estudar com meu sobrinho, que é oficial de justiça, lá em Campo Grande, Augusto, e vocês vão fazer a prova da Emerge, se você vai passar, porque tu passa, porque tu é muito capacitada, etc, etc, etc. Nem eu levava tanta fé em mim. Mas você vai ser juíza, não tenho dúvida disso, você é muito disciplinada, você é muito esforçada, você é isso, aquilo, você é capaz... Será? Eu pensava comigo, será que eu sou isso tudo mesmo? Mas tudo bem, vamos lá, vamos fazer a prova de Emerge. Aí eu estudei um mês com o Augusto ia na minha casa, me levava para a casa dele, a esposa dele fazia café da manhã, almoço e jantar, era todo sábado, de 8 da manhã às 8 da noite. A gente ficou assim, eu acho que um mês e pouco, até o tempo da prova de Emerge. Eu fiz a prova de Emerge. Aí eu falei, saí da prova também arrasada, né? Eu falei, que prova difícil, eu não passei, essa prova tá horrível, tá muito difícil. Aí a Norma virou para mim e falou, Mônica, você não passou na prova da Emerge, mas que absurdo. O meu sobrinho, tudo bem, ele já tinha feito Amperd, FEMPERD, Glioche, CEPAD, a minha última esperança era Emerge, agora você não passou. Eu falei, mas eu só tinha feito a prova da UAB. E a minha vida era só pesquisa, era só escrever capítulo de dissertação, escrever artigo, fazer pesquisa. Eu não estou acostumada a fazer concurso. Aí tudo bem, mas Deus, lembra lá do cara lá de cima, o grande arquiteto do universo? Ele não falha. Estou eu, na minha vida de advogada sofrida, que rodava o Rio de Janeiro inteiro, nesse escritório que eu trabalhava para essa ex-professora, estou eu no fórum de Campo Grande, onde quem trabalha é Augusto. Augusto me viu. Oi, Mônica, parabéns. O fórum de Campo Grande nem era do jeito que é hoje, sabe? Era totalmente diferente. Aí eu, Augusto, parabéns por quê? Não, você passou muito bem. E como eu passei muito bem? Eu não passei, sua tia falou que eu fiquei reprovada. Nós dois ficamos reprovados. Não, eu estou reprovado. Tu passou, vamos ali na vara que eu vou pegar o... Ele trabalhava na vara civil, até com um ex-professor meu, que era o Lúcio Durante, que é desembargador hoje lá do TJ. Vamos lá, pegou o diário oficial, ligou para a tia, ele tinha telefone celular, eu não tinha, né? Lógico que não. Eu sou daquelas que teve o tal do Teletrim, e olhe lá, né, no sistema de mensagem, um pagerzinho. Aí ele pegou, ligou para a tia, falou, não, olha, ela passou, estou aqui com o diário oficial. Aí ela teve que fazer o quê? Cumprir o que ela tinha combinado comigo. Eu comecei a trabalhar no escritório, não mais 8 da manhã,
né? Eu saía da Emerge meio-dia e meu expediente começava exatamente 12:02. Por quê? Porque quando eu abri a porta da Emerge para sair, já tinha uma cliente do escritório, uma estagiária, já tinha alguém na porta da sala da Emerge que era para ir comigo para ver processo, fazer audiência. Então, assim, a época de Emerge foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. Por quê? Porque eu saía da Emerge, o dia que eu conseguia, né, comer um PF naquele bar dos advogados, era um dia feliz na minha vida. Comer um PF, tá?